Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Nos Estados Unidos, os primeiros dados de inflação, desde o temor de recessão, vieram abaixo do esperado. Ontem saiu o índice de preços ao produtor, que mostrou um avanço de 0,1% em julho. Em 12 meses, a taxa caiu para 2,2%. Qualitativamente, a abertura foi benigna. O núcleo veio bem melhor, conseguindo se estabilizar em 2,4%. Esse bom resultado sinalizou um processo desinflacionário saudável no curto prazo e acabou gerando uma certa euforia. Os movimentos só não foram mais expressivos porque os investidores seguem no aguardo do CPI, que são os preços ao consumidor e saem daqui a pouco. De toda forma, vimos uma maior chance de um corte de 50 pontos base em setembro. Isso fez com que os rendimentos dos treasuries e o dólar desvalorizassem. Por outro lado, a demanda por ativos de risco aumentou. As bolsas de Nova York fecharam a sessão em forte alta. O Dow Jones foi o que menos subiu, mas mesmo assim ficou acima de 1%. Já a Nasdaq avançou quase 2,5%. Esse ambiente global favorável também ajudou o Brasil. O Ibovespa ultrapassou os 132 mil pontos e está no patamar mais alto desde janeiro. Já os DIs acompanharam os juros futuros de fora e fecharam em queda. Apenas a ponta curta caiu com menor intensidade, já que o nosso setor de serviços veio bem mais forte do que esperado em junho, avançando 1,7% com alta disseminada em todas as aberturas. Os dados do IBGE do campo também vieram melhores. O levantamento da produção agrícola revisou a safra do ano para cima, e na pecuária o abate cresceu no segundo trimestre. Enquanto o mundo discute recessão, a atividade econômica brasileira segue se mostrando bem aquecida, inclusive nos indicadores de alta frequência. Enfim, uma boa notícia, mas que mostra a necessidade de manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. Com o nosso BC tendo esse viés, enquanto o Fed está muito próximo de um corte, isso tem resultado na valorização da nossa moeda. Assim como a nossa bolsa, o real valorizou pelo sexto dia seguido e fechou abaixo dos 5,45 contra o dólar. Aqui também precisamos destacar o desenrolar fiscal e as falas duras dos membros do Banco Central, que têm sido fundamentais para aumentar a nossa credibilidade. Ou seja, por mais que o externo esteja ajudando, boa parte desse rally se explica por fatores domésticos. No campo fiscal, temos visto uma movimentação importante. O segundo projeto da regulamentação da reforma tributária foi aprovado por 303 votos a 142. Os destaques acabaram ficando para hoje. Além disso, devemos ver tanto a votação do PL da dívida dos estados quanto o texto da desoneração da folha. Ontem, Haddad falou que ela vai ser compensada. A pretensão do Senado é resolver isso por 4 anos. O senador Jacques Wagner disse que bateu o martelo com Lula para deixar a CSLL fora disso. Importante. Para hoje, o grande destaque é o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI dos Estados Unidos. Dependendo de como vier esse dado, podemos ter uma sinalização mais clara do ritmo de cortes para setembro. Menos inflação, 50. Mais inflação, 25. A expectativa é de um aumento de 0,2%, tanto no headline quanto no núcleo. Mas o headline tem uma leve assimetria para baixo e o núcleo uma leve assimetria para cima. Em termos anuais, a variação deve ser ligeiramente menor que a anterior, indo para 3% e 3,3% respectivamente. Esse é o principal dado da semana. Todo mundo está de olho. Vindo para o Brasil, saem os nossos dados do varejo. Conforme mostrado pela Fenabrave, o comércio ampliado deve ser influenciado pelas vendas de automóveis e avançar 1,6%. Por outro lado, o restrito deve ser mais modesto, subindo 0,2%. Aqui, principalmente pela perda de fôlego das vendas nos supermercados, que é a abertura com maior peso e foi mostrado pela Abras. E no fim do dia, saem os dados econômicos da China. As vendas no varejo devem ser sustentadas pela demanda de serviços e bem duráveis e mostrar crescimento. Mas a indústria deve moderar. Os PMIs de manufatura vieram bem fracos por lá. Além disso, seguem as preocupações com o setor imobiliário. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!